Não, hoje nós temos o nosso amigo André Luiz, que não vem aqui desde outubro, né? Ah, mas olha a agenda dele. É onde é que é? Bahia, Minas, São Paulo. Onde é essa? Você falou ali, 9 lugares que já foi esse. Então tá bom, fica à vontade. Gilson, Oi? a cadeira está em cima do fio aí. Tá. Isso. Obrigado. Meus irmãos, boa noite. Boa noite. Como é bom nos encontrarmos outra vez nessa casa, onde nós viemos aqui buscar mais uma vez retocar essa sementeira que nós temos e que às vezes permitimos que as sementes que possuímos ficam adormecidas. Dizer que nós somos ociosos não tem necessidade de dizer, todos nós somos ociosos. Então, vir à Casa Espírita nada mais é do que regar essa sementeira que nós temos, talvez ouvindo as mesmas coisas, mas é que nós não temos a devida atenção. Quantas coisas nós precisamos ouvir várias vezes, e o Espírito Damião diz de que a doutrina espírita é repetitiva, porque os nossos erros são repetitivos. Quando nós começamos a colocar em prática o nosso conhecimento, por certo, nós teremos alcance e iremos receber outro tipo de ensinamento. Do mesmo modo que no colégio, nós vamos mudando de série de acordo com o que nós vamos aprendendo. Ou melhor, nós vamos nos enganando que aprendemos. Essa é a maior verdade. E eu achei por bem, já que eu fiquei tanto tempo sem vir aqui, estava com saudade de todo mundo. E nesse período que eu não vim, eu psicografei uma poesia da Cecília Meirelles, e Casa Espírita é um lugar de a gente se encontrar bem alegre. Porque é um lugar onde você vem buscar um pouco de tratamento. Você vai empanhar a receita para tomar o remédio em casa. Ou você vem buscar, igual no colégio, o exercício para ser feito em casa. E nós nem tomamos o remédio em casa e nem fazemos exercício em casa. Então veja, como a Cecília estava com saudade, nós vamos começar bem poético essa noite. E ela disse assim, me procurou bem cedo a saudade. Sua? Minha? Não, nossa. Como o vento que bate a porta, por onde já entrou várias vezes. Quis varrer o passado, mas ele se amoitou, feito o cisco que se esconde no canto. Era um encanto, feito feitiço, feito de encomenda. Era emenda, em pano já usado. E o mais engraçado é que eu sentei para dar assunto. Junto conversamos, rimos, recapitulamos, mas não houve partida. Pois a velha porta antiga não tem mais tranca. Basta você bater e ela se encanta. E feito flor de primavera, é vocês que ela sempre espera. Quem procura, acha o que não perdeu ainda. Então veja como ela estava com saudade de eu vir aqui. E Gilson não me dava essa oportunidade. O que eu vou fazer, Gilson? Que pena, morar na roça, ficar distante do progresso. Na roça, você mora na Progressista Laranjais. Quantas ruas tem lá? Olha que pergunta que Gilson me faz, quantas ruas? Uma só e está muito longe. E vocês vejam que coisa interessante, apesar de ter uma rua, tem tudo. O esporte lá, até por causa do Jogo do Brasil, está em alta. Fizeram até um campeonato de rua, uma única rua. Botaram o pessoal que mora para lá com o pessoal que joga de lá para cá. Então, nesse clima de alegria, vamos começar então a ver de que nós estamos encarnados para completar um ciclo da nossa encarnação. E todos nós queremos ser o mais importante. Em época de Copa agora, nós podemos ter esse exemplo. Qual o jogador mais importante de uma partida de futebol? É aquele que fez o gol para o time ganhar de 1-0? Então vai ter claro. Ou é o goleiro que pegou o pênalti para o time não perder de 1-0? Foi a equipe. Então nós somos uma equipe encarnada. Já foi dito, seremos conhecidos por muito nos amar. Então nós precisamos fazer parte, lembrando, não é só aquele que está lá, como aquele que está aqui, nós precisamos desse conjunto. E para isso nós precisamos aprender a utilizar o nosso conhecimento no nosso dia a dia. Já foi dito por Emmanuel e dito por Damião uma coisa interessante. O que é reencarnar? Reencarnar é como uma folha de papel, procurando um lápis, para reescrever uma nova história. Olha, é uma folha de papel, procurando um lápis, para reescrever uma nova história. Então nós estamos aqui para reescrever uma nova história. E cada dia nos cria um novo cenário, onde nós temos a oportunidade de reescrever uma nova história. E precisamos reler. Aí as pessoas dizem, por que reencarna? Qual a melhor maneira de você encontrar o que você perdeu? Voltando pelo mesmo caminho. Essa é a grande realidade. Voltando pelo mesmo caminho. Por isso que geralmente nós nascemos dos mesmos lares,
às vezes em posições diferentes, foi pai, foi mãe, foi irmão, para que nós possamos então encontrar nessa volta essas oportunidades todas que nós precisamos. É isso que a doutrina espírita nos ensina. Quando Jesus veio ao nosso planeta, ele não veio para levar o homem para o céu. Ele veio para transformar o homem de bem, para que o homem pudesse se descobrir e aí sim caminhar pelos trilhos de Jesus. Todos nós conhecemos a passagem de Jesus. Qual o caminho dele que nós andamos hoje? Nenhum. Então nós temos, dentro de todos nós, essa oportunidade e sofremos pouco. Essa é a grande realidade. Então, vamos apanhar os nossos conhecimentos e vamos começar a colocar em prática no nosso dia a dia, para que nós possamos desfrutar e favorecer aqueles com os quais nós convivemos a oportunidade de dias melhores. Senão, nós vamos ficar naquela velha história de encarnar do berço ao túmulo. E a doutrina espírita nos esclarece isso. Olha que coisa interessante. A vida parece uma pedra de amolar. Afia uns e desgasta outros. Então, mais importante que aquilo que passamos é aquilo que nos tornamos. Muito mais importante do que aquilo que passamos é aquilo que nós nos tornamos. Veja que hoje muito mais importante do que a doença é o doente. Essa é a grande realidade. Não adianta você estar com a mente doente. Não. Precisamos então aprender a lidar com os nossos sentimentos. Aprender a conviver com as situações, sabendo que nós somos capazes de modificar todo o quadro que está ao nosso redor. Então, através dessa nossa transformação, nós vamos descobrindo em todos nós valores adormecidos. Quantas qualidades nós temos adormecidas que precisamos, às vezes, de momentos difíceis para que ela venha à tona. Todos nós ainda somos levados por uma suposição, e eu, como moro na roça, hoje eu estava na avenida e vi um negócio muito interessante. Sozinho, nós temos pouca coragem, temos que fazer errado. Mas incentivado pelos outros, temos mais coragem. O sinal estava aberto, eu ia atravessar sozinho, não tive coragem. Quando juntou 4, falei, claro, ele vai passar em cima de 4, atravessamos os 4. Olha como nós mesmos nos atiçamos, errar em conjunto é mais fácil. Então, nós fazemos isso. No entanto, se fosse nós, eu sozinho para ir fazer o bem, sabe o que eu fazia com mais 4? Ah, deixa eles irem, tem tanta gente para ajudar. Na hora do bem, nós fugimos daquela situação. Então, nós somos responsáveis por tudo isso. Por mais que o homem se desenvolva, a vida sempre apresentará um novo obstáculo, convidando a um novo desafio. E se ele quer progredir, deve aceitar, lutar para vencer. Não vamos pensar que nós viemos à casa espírita e que vão acabar os nossos problemas. Nós viemos à casa espírita para aprender a administrar aquela situação que aconteceu por invigilância. E aí nós vamos ter condição, porque tem situações que nós precisamos conviver, porque ela vai nos burilando, como a faca que precisa passar na pedra para molar. E outras situações, nós temos condição de nos modificar para modificar a situação. Essa é a parte mais difícil. Nós temos que nos modificar para modificar a situação. E nós dizemos assim, quando fulano melhorar, vai ser uma beleza. Não. Ele vai melhorar e você vai continuar pior. Então nós temos que lembrar, nós precisamos ver situações, nos modificar para modificar a situação. Já não foi dito? Acorda, ó tu que dormes. Desperta como você está caminhando no seu dia a dia, como você está se conduzindo diante dessa situação. Como você está, o que você está fazendo com os seus sentimentos. Porque todos nós nos achamos muito bonzinhos. Mas vamos lembrar que nós temos um ontem ainda moitado dentro de todos nós, que a mínima coisa faz ele vir à tona. A mínima coisa. A nossa vigilância é tão grande que a mínima coisa faz à tona. Nós conseguimos, eu sempre digo isso, sozinho nos irritar. Sozinho você consegue se irritar. Coisas mínimas nos equilibram e que nós temos que lembrar que esses momentos estão testando para ver o que você está fazendo do seu conhecimento. Lembra, o melhor modo de utilizar os nossos bons sentimentos e atitudes é o caminho mais perto para alcançarmos o equilíbrio, a felicidade e a convivência com os dias, as situações e as pessoas. Todos nós às vezes dizemos isso. Está difícil conviver com os meus dias. Olha que coisa triste. A pessoa levantar e dizer, tenho esse dia pela frente. E milhares de irmãos nossos esperando um dia
como aquele seu, para ter a oportunidade de resolver tanta coisa que ele tinha. Então, o espírita aprende isso. É a doutrina do despertar. Olha, quando Jesus disse, vinde a mim, todos nós achamos uma maravilha. Mas ele disse, vim pelo caminho que eu passei, levando o seu semelhante. Olha como é difícil conviver com o nosso semelhante. Ele já sabia. Quando ele olhou a humanidade toda, ele disse, amai-vos uns aos outros. É o nosso lado afetivo. Por quê? Porque nós ainda não sabemos conviver com o nosso lado afetivo. Nós fazemos propostas. Se eu já disse isso, você me perdoa. Olha como nós programamos a nossa vida. Você diz assim, quem já frequenta a casa espírita, há uns 6 meses, quando o Gilson diz assim, os espíritas precisam ter uma tarefa, aí você pesa a consciência e diz assim, já sei o que eu vou fazer. Eu vou passar aí no asilo, aqui tão pertinho, né? Uma vez por semana, eu vou 1 hora lá, né? Dou a minha parte, a minha parcela, para tirar o peso de consciência. Vou lá 1 hora, aí você para e fala, não, mas já tem tanta gente lá, né? Tem enfermeira, tem médico, eu vou chatear eles, não vou não. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou conversar com aquelas pessoas que ficam na beirada da calçada, na rua, né? Eles precisam de alguém que conversa, eles ficam falando sozinho. Aí você para e diz, isso não vai dar certo não. Não vou fazer isso, não é tão rápido que os outros vão pensar. É melhor eu cuidar das crianças. Lá no albergue tem tanta criancinha pequena. Eu vou lá tomar conta daquelas crianças, a meia hora, leva a bala, aí você para. Não, não. As mulheres hoje não têm juízo, que precisam de crianças cheias de filhos. Vou lá, não. Elas que tomam conta, eu não vou fazer nada disso não. Já sei o que eu vou fazer. E pensa, para. Não faça nada disso. Lembra que dentro da sua casa existe um velho que precisa do seu carinho, da sua atenção, do seu apoio, e você nunca fez isso. Ele precisa de uma palavrinha só, de um gesto de carinho, uma atenção, me leva no sol, me escuta. Os velhos querem muito mais que você o escute para ele contar aquelas histórias que ninguém quer ouvir mais, da época do trem, do que ouvir você falar. Tenha atenção. Dentro do seu lar, tem alguém que fala muito, porque ninguém nunca parou para perguntar ele coisa dele. Ele conta tudo, ele é bem informado. Para, dê atenção a ele, conversa. Ali está realmente a sua casa de trabalho. Criança é o que mais existe hoje. Dentro do lar, criança desorientada, vendo mil bagunças, porque o pai diz assim, meu filho é tão inteligente, tem que ver o que ele faz, só bagunça. Então o pai quer ficar livre e deixa ele. Passa a orientar tudo isso. Porque nós temos que lembrar que a medida que nós doamos é que nós recebemos. Não vamos esperar que tudo modifique se nós não nos modificarmos. O amanhã vai nos trazer o que nós estamos fazendo hoje. Me contaram uma coisa interessante. Tinha 3 irmãos, muito ricos, e o pai milionário, vivendo às custas do pai, e o velho foi ficando cada dia mais velho, como nós vamos ficando, e o velho ficando velho, e estava tendo muito trabalho. Ninguém tinha tempo para tomar conta do velho. Todo mundo passeando, andando para a Europa, e resolveram então reunir os 3 e pensaram, quando nós vamos botar a mão na herança toda? Tem que dar um jeitinho nesse velho. Reuniram os 3 e falaram, vamos levar ele passear na fazenda que nós temos, tem muita montanha, vamos colocá-lo numa cadeira e vamos carregar a cadeira pela montanha e esquecemos ele lá. E vamos voltar, quando alguém perguntar, dizer assim, papai está meio esclerosado, saiu, ninguém sabe que é dele. Se alguém souber, para tapar a desculpa. E aí, uma manhã bem cedo, levantaram, pegaram a cadeira os 3 e saíram carregando o velho. E foram subindo a montanha, subindo, quando estavam lá no alto, cansado, um disse, vamos parar. O velho falou, não, vai parar, me deixa aqui. Vocês estão vendo aquela cadeira velha lá? Então, foi lá que eu deixei seu avô. Então, nós somos assim, vendo que a cadeira velha é tua, então foi lá que eu deixei seu avô. Então, nós vamos parar de fazer gracinha, porque o tempo vai nos deixar lá, onde nós deixamos os outros. Essa é a grande realidade. Se é tanto que se recebe, então, a vida está me dando isso, por que você doa a vida? Quem planta joio, colhe joio. Quem planta trigo, colhe pão. Aí as pessoas dizem, casa espírita faz isso? Faz. Porque nós vamos lembrar desses fatos e vamos até fazer errado, vamos fazer, mas vamos dizer, eu sei que estou fazendo errado. Não abra em você cicatrizes emocionais, atitudes sepultadas. Não releia frases que te feriram, sementes soterradas, se regadas brotam. Como nós lemos frases que não deveriam mais ler. Como nós relembramos de coisas que não deveriam mais ter relembrado. E aquela história.
semente soterrada germina. O ontem pertence ao ontem. Se nós queremos o agora, temos que construir o futuro em cima do agora. Não adianta nós ficarmos relendo fatos desagradáveis que vai nos distanciar do progresso e daquilo que nós queremos. Deixe que o ontem faça parte do ontem, se torne um homem novo. É difícil? É. Vamos lembrar que para uma semente germinar, ela tem que perder a casca. E aí, é esse momento que nós não queremos perder o nosso orgulho, a nossa vaidade, porque para todos nós ainda foi dito de que ceder é covardia. Não, precisamos ceder. Porque tem um pensamento polonês que diz uma coisa muito interessante. Se todos nós varrêssemos a frente da nossa casa, não precisaria existir varredor de rua. Se todos nós fizéssemos a nossa parte, seria diferente de tudo. Se cada um de nós fizesse onde estivermos o melhor, nós teríamos só a doar. E nós somos capazes disso. Pois Jesus disse que nós somos os trabalhadores. Então, dentro do nosso lar, está essa grande oportunidade de fazer tudo isso. Dá-me conta que dentro de todos nós existe um lar. Ele tem maior razão. E nesse lar habitam aqueles que nós queremos e que nós não queremos. Dentro de todos nós habita um pai, uma mãe, um amigo, mas um inimigo também. E que nós não sabemos ainda conviver com tudo isso, que dava na oportunidade da gente fazer essa grande família. Como Jesus disse, reconciliar com os seus adversários é reconciliar com os nossos sentimentos negativos que estão nessas pessoas que nós colocamos dentro de todos nós, nos distanciando daquilo que nós poderíamos receber melhor. Quando alguém te ferir, não tem aquela história assim, fulano não podia falar isso, ele me chamou a atenção. Olha que coisa interessante que é que chama a atenção. Se passar uma coisa bonita lá, te chama a atenção. Lindo, me chamou a atenção. E quando alguém te diz alguma coisa, ele não falou para te machucar, ele falou para te despertar. É aquela história, brilhe a vossa luz e vê por que eu estou falando com você, para clarear em você onde você precisa se modificar. E aí, como nós não gostamos ainda de modificação, nós vamos adiando essa reforma a cada dia, mas não podemos mais adiar. Nós somos os trabalhadores da última hora, não só trabalhadores da onde nós estivermos, mas principalmente trabalhadores dessa oportunidade de estarmos encarnados. Se nós sabemos que o planeta vai entrar em regeneração, e se nós quisermos habitar esse planeta de regeneração, está na hora de começar a fazer o quê? A botar a mão nas ferramentas e começar a trabalhar. Não adianta adiar o que nós precisamos fazer agora. Não fique refém de seus sentimentos negativos, das recordações desnecessárias. Apaga ontem, esse dia já passou. Não pense mal do outro que já te feriu. Ele às vezes não conhece as suas feridas mal curadas, ou as cicatrizes que esconde. Dê a ele a chance de falar, e quem sabe, se ele não está te alertando para você cuidar mais de você e dar mais atenção ao seu tratamento de reforma. Sempre que alguém nos cobrar alguma coisa ou nos fizer uma crítica, quem sabe, que ele está chamando a atenção para você dar mais atenção ao seu tratamento de reforma. E nós achamos que não e dizemos, por que fulano fala isso? É que ele está mostrando alguma coisa que você pode mudar agora, ou quem sabe, vai esperar que a dor venha te despertar em tudo aquilo. Não vamos esperar que o amanhã venha nos cobrar. Vamos começar a fazer a nossa tarefa no nosso dia a dia. Quando se retira a casca do machucado, ele recebe melhor o medicamento e cura mais rápido, pois fica mais fácil de tratar. Destaque em você o que cobre seus dias. Não permita a felicidade chegar e você não enxergar. Todos nós ficamos esperando uma felicidade chegar, esquecendo o quanto nós somos felizes. Nós temos pequenos momentos que foram mal trabalhados e que precisamos trabalhar agora. Essa é a grande realidade. E nós estamos num plano de prova e expiação, não é por castigo, é como o aluno que não foi bem em determinada matéria e ficou em recuperação. Mas todos nós, ociosos como somos, ainda queremos tarefa que não somos capazes de resolver. Então, não crie fronteiras para impedir o tratamento de chegar. Crie pontes para unir as margens, como nós criamos fronteiras para o tratamento não chegar. Todos nós. Nós temos uma mania de criar impedimento para o progresso e nem a reforma chegar.
Impressionante isso. Nós achamos que fulano não tem capacidade de nos ensinar aquilo. Não. Todos nós lecionamos um para o outro no nosso dia a dia. E nós, às vezes, criamos uma série de fronteiras. As pessoas com as quais nós convivemos, os fatos delas, as atitudes delas, nos mostram isso. Veja que Jesus foi muito mais conhecido pela reação do que pela ação. Quando ele foi crucificado, foi a grande reação que ele mostrou que nós precisamos ter. Perdoa, que eles não sabem o que fazem. Jesus não só olhou para o Pai, olhou para todos aqueles que tinham sido beneficiados por eles e que estavam criticando os outros que foram beneficiados e participaram da crucificação, dizendo, perdoa, eles não sabem o que fazem. Se nós não conseguirmos nos relacionar com aquelas pessoas com as quais são difíceis, qual é a nossa grande utilidade? Como nós vamos nos transformar em trabalhador da vinha do Senhor? Vamos abrir esse espaço. Crie caminho para ajuda-te a encontrar. Crie também coragem e disposição para a reforma ser feita. Será que nós já temos coragem para a reforma ser feita? O difícil da reforma é você conviver no ambiente da onde você era de um modo e agora você se transformou. Eu sei que não há um grande problema quando eu vou lá conversar, é você conviver dentro do ambiente com aquela situação. É isso que nos mostra como nós somos capazes de modificar. O homem, te dizem que o homem é fruto do meio, mas o Espírito é capaz de modificar o meio. Nós somos capazes de modificar o meio. Aprender a conviver com aquela situação. Já não diz, quando um quer dois não briga, está na hora de você aprender, então, a conviver com todos aqueles que estão ao seu redor. Não perca o que de bom a vida lhe oferece hoje. Muitos canteiros estão vazios porque o agricultor não recolheu as sementes que lhe ofereceram e nem preparou o canteiro. Olha, muitos canteiros estão vazios porque muitos agricultores não recolheram a semente que lhe ofereceram. Cada dia a vida nos oferece oportunidade. Cada irmão com os quais nós convivemos nos oferece oportunidade. E nós esquecemos de juntar todo esse conhecimento e colocar em prática. Nós ainda somos aquele que compra um porquinho de copo e começa a colocar pratinha para quando ele abrir o porco, comprar o que ele quer. Passa em situações difíceis, mas não quebra o porquinho. Não, vamos começar a usar o que nós possuímos e desfrutar do nosso dia. Quanta felicidade está ao nosso redor e nós somos ingratos ainda a todas essas felicidades que estão ao nosso redor. Olha como nós não sabemos ofertar nossos sentimentos. E, no entanto, do lado material, nós ofertamos e queremos dar o melhor. Quando alguém visita alguém, principalmente na roça onde eu moro, a primeira coisa que faz é o famoso cafezinho. Graças a Deus parou de ser de rapadura, que era horrível. Hoje oferece o cafezinho. Aí você faz o café, a pessoa traz para dizer aí, tem aquele que diz assim, que cheirinho bom, mentira, nunca tomou café, mas gosta. Que cheirinho bom, maravilha e tal. Aí você leva o café e dá a pessoa. Antes dele provar, você pergunta a ele, se está do seu gosto? Se está quente? Se tiver muito doce, você me fala. Se tiver amargo, você me fala. Quer que misture alguma coisa? Nós doamos essa pessoa e o que ele falar, nós queremos dar o melhor. Não é verdade? Então, quando alguém nos procura, em qualquer lugar que nós estamos, já que nós somos um lar, para que nós possamos dar a ele uma palavra, um gesto, um carinho, nós nunca perguntamos a ele, quer que é doce? Quer que eu fale uma palavra mais fácil? Está amargo? Nunca perguntamos isso. Então veja de que o gesto muda a história. Veja que o gesto de Jesus mudou a história, mudou quem ele era. Então nós precisamos fazer o quê? Transformar os nossos gestos para mudar a nossa história. E nós não estamos mudando só a nossa história, nós estamos mudando a história da humanidade. Isso é impressionante. Nós estamos mudando a história da humanidade. Porque o ser humano é um ser que tem dentro dele uma centelha de Deus. Veja como nós não sabemos administrar e por quais caminhos nós andamos. Isso está provado de que quando duas pessoas discutem, a primeira coisa que acontece é que os corações delas ficam distantes. E elas acreditam que aquela que mais fere é aquela que saiu mais vitoriosa. Não. Elas precisam, então, naquele instante, aprender a se reconciliar com os seus sentimentos. Quando alguém te ferir, não procura ele de imediato para você pedir perdão. Ele vai dizer para você, sabia que você me procurar, você é um covarde. Primeiro você se reconcilia com os seus sentimentos, para quando você chegar perto dele, dá até mesmo a oportunidade dele te ferir.
mas você o perdoar. Primeiro se reconcilie com você. E lembra disso. Sempre que você der alguma coisa a alguém, faça como quem foi à sua casa e você deu um café. Deu quente, está frio, foi doce, para que ele possa realmente levar de você a melhor parte. Como é bom quando alguém se afasta da gente e leva a melhor parte. De Jesus sair essa virtude e de todos nós sai essa virtude. O que acontece é que nós não sabemos, nem sei se é essa palavra, manipular ainda essas virtudes. Mas nós temos capacidade de fazer isso. Eu vinha pela estrada um dia desse, e na roça todo mundo adora buzina de carro, não sei porquê. Eu vinha, passei, tinha um senhor plantando um negócio, eu buzinei, ele estava plantando, ele olhou para mim, deu tanto a Deus, eu nem o conheço, como quem diz assim, fui reconhecido, alguém me viu. Então imagina, naquela mesma hora, o Espírito de Deus me disse uma coisa interessante. A emoção que ele sentiu da autoestima de alguém ter o cumprimentado, ele colocou na semente as maiores virtudes e regou a semente com aquela alegria. Um dia, quando ele estiver colhendo aquelas sementes e passar um carro e buzinar, ele vai lançar para mim os frutos daquela semente em agradecimento, ou a mim, ou a quem passou. Porque tem uma coisa muito interessante, um pensamento que diz, o mesmo embornal que leva as sementes para plantar, traz as sementes da colheita. O mesmo embornal que leva as sementes para plantar, traz as sementes da colheita. Então as mesmas suas palavras que você leva para alguém, volta para você do modo que você falou. Então Jesus, quando nos disse, vigiai e orai, ele nos alertou pelo que nós estamos falando. As nossas palavras têm uma energia muito grande. Então quando nós soubermos a utilizar, nós vamos fazer o que Jesus disse. Todos vós podeis fazer maravilha. Veja que Jesus disse a Lázaro o que ele nos diz todo dia, principalmente para os nossos irmãos que vão deixando a autoestima baixar e entram em depressão. Jesus olhou para Lázaro e disse o quê? Levanta, levanta esse povo de pé, despertar em todos nós a coragem e a capacidade que nós temos. Mas nós temos que fazer uma coisa muito fraca, nós deixamos ser terceirizada a nossa felicidade. Nós deixamos a nossa felicidade ser terceirizada. Me desculpe as mulheres, se alguém olhar e dizer assim, seu cabelo não está bom, sua felicidade foi embora. Você fez isso, não está bom. Olha como nós, a nossa felicidade é terceirizada. Não está bom, eu adorei assim. Então nós precisamos então fazer isso. Quando Jesus disse a Lázaro, levanta, agora Lázaro ficou de pé, ele agora sai para fora, é o nosso caso. Então nós precisamos sair desse homem velho e descobrir em todos nós uma série de coisas que nós estamos abafando pelo nosso pessimismo, pela nossa ironia, pelo nosso orgulho, pelos nossos preconceitos, e descobrir em todos nós um novo tempo que nós podemos fazer a cada amanhecer. A verdade é que guardamos o que já poderíamos ter jogado fora ou desfeito. Cuidado, caco de vidro guardado pode cortar o dedo. Afinal, só podemos iniciar a nossa cura depois que identificarmos a nossa doença. Só podemos iniciar a nossa cura depois que identificarmos a nossa doença. O que está nos destabilizando, o que está nos trazendo raiva, o que está nos trazendo isso, é precisamos tentar. Não adianta você ir no médico, pedir um remédio para emagrecer, se você come pão o dia todo. Não adianta você vir à casa espírita e ouvir tudo isso, se chegar em casa não colocar em prática. Não adianta. Esse é um receituário para você levar e usar. É difícil? É. É o medicamento mais difícil que tem. Porque, primeiro, você tem que começar a colocar em prática em você, em todos os instantes. Não seja igual aquela pessoa que senta e ora, Senhor, me dá paciência. Aí, daqui a pouco ele vai na rua, acontece uma coisa, ele diz, não me deu paciência. Você quer paciência para quê? Ficar sentado? Quando ele te der paciência, para que você possa conviver com os outros, entendendo o que os outros estão falando. Para que você quer um lápis se não sabe escrever? Então, quando você pedir alguma coisa ao Senhor, lembra que você tem que aprender a utilizar aquela ferramenta no seu dia a dia. Não seja dependente do passado. O presente já nasceu, cuide dele. Ele é seu e te aguarda para seguir. Sentir culpado, limitado ou não merecedor de novas oportunidades, para muito é mais fácil do que levantar, lutar e vencer. Todos nós, quando temos algum problema, dizemos, eu não mereço. A maior desculpa. Eu não posso. Nós criamos impedimento. Veja, quando nós não queremos uma coisa, para ir à casa espírita. Você levanta e fala, hoje tem jogo, hoje tem não sei o quê, tem novela. Você está torcendo para acontecer alguma coisa, para ser o motivo de você ir à casa espírita. Olha que coisa interessante.
como nós fazemos isso para arranjar esse motivo. E, no entanto, quando você quer ir em algum lugar, nada consegue barrar a sua vontade. Então, Deus nos criou com a opção para que nós não viéssemos culpar nada nem ninguém pelas nossas atitudes. Nós somos, então, os grandes responsáveis por aquilo que nos ocorre, pela felicidade que temos ou pela dificuldade que ainda passamos. No livro dos Espíritos, isso é muito bom para os Espíritas, tem uma pergunta, 909, que diz assim: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? O homem poderia sempre vencer, porque todos nós queremos que o outro faça para que nós possamos ficar com o resultado. A resposta já é super otimista, sim. Não tem nada que ninguém gosta mais de ouvir do que sim. E olha, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Quanto poucos dentre vós fazem pequenos esforços. Nós quase não fazemos esforço nenhum para mudar. Nada. Nós sempre vamos permitindo que aquilo vá acontecendo, e não vai acontecendo. Se você não começar a trabalhar o seu eu, você vai terminar o dia do mesmo modo, sem ter conseguido nada diferente para aquilo que você queria. Mas o que acontece, o grande problema, é que às vezes acostumamos com o que incomoda. Vocês notaram que nós acostumamos com o que incomoda? O sapato que aperta, a calça que cai em falta de correia, o ônibus que passa atrasado, essas mesmas coisas que nós temos sem nos modificar, e nós dizemos assim: não sei como lidar com o fulano, como ele me fere. Se modifica que ele para de te ferir. Passa a aceitar de que ele é um dependente do seu amor, do seu carinho, do seu perdão, e ele vai parar de te ferir. Nós só vamos conseguir modificar aqueles que estão ao nosso redor através da nossa reforma. Quando nada, nós estamos lecionando para uma próxima reencarnação, onde ele, por certo, deve reencarnar. Aconteceu uma coisa lá no sítio, eu devo estar contando, vocês devem achar que meu sítio é maravilha. Mentira, uma maravilha. Olha que coisa interessante. Eu estava sentado lá um dia desse, e todo mundo sabe de que hoje cigano de roça ainda cavalos da cidade não fica no centro da praça, sentadinho lá, não andando naqueles cavalos. Eu estava sentado lá e ouvi um barulho, e vi um cigano idoso andando a cavalo. E lá tem uma esquina no terreno que parece quase um Y. Ele veio, parou ali na esquina e ficou ouvindo, eu observando, ele não estava vendo qual o caminho que ele ia seguir. Olha como isso está relacionado com todos nós. Ele parou ali, olhou um caminho, olhou para o sol, olhou para outro caminho, olhou de onde ele veio, parou, botou a mão na testa, assim, meditando, foi num galho de árvore, arrancou e colocou num caminho. E eu fiquei pensando o que ele estava fazendo, mas eu continuei quieto lá, estava escrevendo. Passado umas 3 horas, surge um bando de ciganos, uma criançada a cavalo, uma bagunça danada. Vieram, pararam em frente àquele galho, pararam, uma cigana, que deve ser alguma coisa dele, parou todo mundo, pensaram, olharam para o sol e seguiram. Peraí, iam seguir, mas antes disso, o meu empregado, como tem apelido de galopão, de tão agitado que é, viu aquele galho e falou assim: olha o que eu vou fazer. Tirou o galho daqui, botou o galho no outro caminho. Os ciganos vieram, pararam, esse cigano olhou, meditaram e foram para esse caminho. Não demorou 1 hora mais ou menos, voltaram eles. Pararam ali, olharam o caminho, a cigana meditou outra vez, tirou o galho e botou nesse lado e seguiram o caminho. Então você vê como isso é um grande exemplo para todos nós. Elas foram pelo caminho e notaram que o caminho que deixou, elas não estavam seguindo. Chegou lá na frente, eles viram que faltava alguma coisa e está errada. Então vejam qual o caminho você está andando. Quem sabe que os seus sentimentos, alguém te conduziu e tirou aquele galho, aquela palavra, aquele consentimento que colocou, de que era realmente alerta para te mostrar. Nós sabemos, quando estamos trilhando algum caminho, aonde vai nos levar. O que nós às vezes deixamos é ser levado pelas nossas ilusões, pelo nosso impulso, e nós já sabemos que a realidade não dá o que a ilusão promete. Essa é a grande verdade. A realidade não dá o que a ilusão promete. Não desfaça o que você já adquiriu de bom das pessoas. Analise, e se tiver alguma parte que você não gosta, se desfaça só dessa parte, como a pétala que cai da rosa sem desfazer o perfume. Desfaça como a nuvem que se desfaz em chuva para o sol aparecer. Desfaça dela como a roupa usada que não serve para ser dada. Desfaça dela como quem guarda a melhor parte do que já tem,
pois uma fatia de um bolo pode tirar um pedaço, mas não o seu sabor. Olha quantas coisas nós temos com as pessoas e às vezes distanciamos, coisas mínimas. Veja que nós temos 1000 exemplos que nos dia a dia nos servem. Veja que eu já disse muitos aqui, coisas, nós às vezes machucamos um dedo da mão e imobilizamos a mão. Machucamos o dedo mindinho e imobilizamos a mão. Não, vamos parar com isso. Se um dedo da mão igual as pessoas, se ele fala uma coisa que não serve, use os outros dedos, as outras oportunidades que você tem de refazer tudo aquilo, de reiniciar e colocar tudo aquilo. E nós às vezes nos distanciamos por coisas simples. Nós queremos modificar o nosso semelhante e não nos modificar. E aí, nós queremos dizer de que os espíritos interferem em nossas vidas? Claro. Por quê? Porque nós permitimos. É a isca que atrai o peixe, não é o peixe que atrai a isca. E aí nós facilitamos tudo isso. Veja o que você pensa para que você possa saber o que você vai ter no dia a dia. Se nós levantarmos, agradecendo a Deus, assumindo a responsabilidade de ter um corpo para dar a ele a melhor alimentação e admitir que precisamos mudar o nosso modo de pensar, porque saber pensar é ter melhor qualidade de vida, nós sabemos isso, meditando em como nós vamos usar os nossos sentimentos naquele dia, como vamos usar a nossa vontade, a nossa inteligência e o nosso pensamento, e aí sim, podemos ter certeza, dentro daquele dia nós vamos ter oportunidade não só de nos fazer felizes, mas proporcionar a todos aqueles com os quais nós vivemos momentos ainda muito mais felizes do que nós poderíamos oferecer a todos aqueles que nós nos encontramos. Fique sempre atento. Você pode se enganar e o que parece te ferir ajuda a te curar. A agulha na seringa cura. O bisturi também é faca. Sim e não são palavras. E você é o que você faz com você. Tem certeza. Você é o que você faz com você. E nós esquecemos às vezes e queremos passar a culpa da nossa felicidade aos outros. Vamos aprender a assumir essa responsabilidade, pois se nós não tivéssemos dificuldades, nós não nos despertávamos. Quando nós estávamos no colégio, nós estudávamos muito mais a matéria do professor, que era mais exigente do que do outro. Então nós precisamos ser, então, os nossos professores exigindo mais de todos nós esse comportamento. Porque se os espíritos interferem em nossas vidas, eles só poderão vir até nós de acordo com o nosso pensamento. Como nós nos relacionamos com os diálogos que nós temos na mente. Como? Aí você vai analisar quem você é. Pelo que você faz, pelos sentimentos negativos que você tem, pelas atitudes que você possui, você pode lembrar de uma parte do seu ontem, de que está te atiçando agora. Se nós na hora de fazermos a tabuada, lembramos da tabuada que nós já estudamos, então quando nós hoje temos acionados por alguma coisa, sabemos. Quando Jesus nos disse vigiar e orar, toma conta de você. Essa foi a grande realidade. Vigiar e orar toma conta de você para que não te suceda do pior. Grandes obras se ergueram em terreno vazio. Equívocos se permitem serem corrigidos. Remorsos nos cobram novos modos de serem feitos o que ocasionaram. Sempre que nós temos remorso de alguma coisa, ele está nos cobrando a oportunidade de fazer diferente daquilo que nós fazemos. E aí, nós precisamos não ficar igual aquele. Me perdoa, você me perdoa? Não. Quer perdoar? Vá à luta. Aprenda a chegar perto do outro, se desculpar. Se você não tem palavras, mostre gestos. Eu não disse, os gestos mudam a história. Então nós precisamos começar a mudar a nossa história através desses nossos gestos. Mergulhe em você e vai encontrar coisas boas, coisas alegres, e vai descobrir quantos enganos você teve e volta a refletir e volta a esse caminho. Para muitos, ir à busca, e para outros, é o momento de fuga quando não quer resolver. O que você vê pode ser uma imagem deturpada e o cego não precisa de óculos, mas de suas mãos. Como nós, às vezes, ouvimos determinadas palavras, determinadas atitudes, e são imagens deturpadas. Talvez as pessoas não quiseram nem dizer tudo aquilo. E elas estão confusas por algum momento que elas estão passando, e nós, precipitadamente, porque todos nós gostamos de ter tratamento VIP, essa é a grande realidade. Se você vai no aniversário na casa de qualquer pessoa e tiver 100 pessoas, você quer ser a atração da casa. Se demorar a passar o bolo perto de você, você diz assim, não me deram a menor atenção, você não tem que passar o bolo primeiro, que estava horrível. Essa é a grande verdade. Então nós queremos estar sempre
em evidência. E aí, nós estamos vindo da Casa Espírita para quê? Para aprender a nos reconciliar com os nossos sentimentos, para que possamos, então, nos transformar em seguidores de Jesus, vivendo o que Jesus nos disse. Sempre que nós estamos chegando ao finalzinho, eu tenho um caso para contar, como já contei uma porção, que eu descobri que a melhor didática para a gente conversar é a alegria. Quando você vai ao médico e você fica na recepção esperando, e ele passar sério e falar para a secretária, manda o primeiro, você já sabe que vai morrer. Se ele passar e falar assim, bom dia, todo mundo com a cara boa, você já entra curado. É interessante isso. Então, Casa Espírita é lugar para você ir e voltar alegre. E lembrar que os espíritos não fazem nada se você não permitir. Um dia desse, o senhor me procurou, lá em Laranjais, e me procurou e falou assim, André, falaram que você é espírita e que você tem um espírito que chama Damião que faz tudo. Ó, tudo. Eu ia falar com ele que não, que eu já tive claro. Ele falou assim, eu tenho um negócio para você fazer para mim. Você faz? Eu faço. Sabe o que acontece? Eu morava em Friburgo e fui morar aqui perto de Laranjais, num lugar que chama Estrada Nova. Que até hoje eu não sei porque que chama Estrada Nova. Não tem caminho para lá, mas chama Estrada Nova. E eu comprei uma casa e a casa foi dividida ao meio. Eu moro na casa, uma varanda grande, eu moro do lado de cá, do lado de lá mora uma senhora que tem quase uns 80 anos. Aí ele vai pedir para mim rezar para mim vender a casa. Falei, e aí? E foi dividido com a tela, tem um jardim, eu moro dentro de casa. Você não sabe o que a velha faz? Eu falei, o quê? A velha assovia desde 6 da manhã até na novela Família. Nós não aguentamos mais a velha. Ela senta na varanda e assovia o dia inteiro. Eu falei, e aí? E aí, eu queria que você desse um jeito da velha parar de assoviar. Para ajudar o assunto, eu falei, claro que eu ajudo, eu faço. E eu volto quando para buscar a resposta? Eu falei, não, mas isso é muito fácil, eu faço agora mesmo. Eu falei, peraí, como todo mundo acredita e acha que para você receber um espírito você tem que dar uma balançada, eu dei uma balançada. Botei a mão na testa, esperei um pouquinho, vi que ele estava me olhando, dei uma balançada assim do lado. Ele olhou espantado e falei, ó, o espírito falou que fazer a velha parar de assoviar, ele não consegue. Agora fazer você e sua mulher ficar surdo, ele consegue. Está resolvendo. Não está resolvendo. Se era para resolver, ele olhou para mim e falou assim, realmente você não sabe nada. Eu disse a ele, claro, tenho certeza que eu não sei nada. Agradecer a paciência, a alegria, que nós possamos voltar para casa. Então, como está uma noite bonita, e é época de romance, olha que coisa bonita. Vou até apagar a luz para ficar mais... Isso, apaga. Outra poesia de Cecília Meirelles, e nós agora estamos bem juntos. Uai. Ela disse assim, Não deu certo, peraí. assim mesmo, brilha a vossa luz. Olha que coisa linda. Pela tarde se despenca o horizonte, e na ponte, frente à lua, a flor bela, distraída e nua, tomando banho do sereno que chega. Vou colocar os meus sonhos na poeira, para que as borboletas arteiras os levem em suas asas coloridas. Nem passos, nem braços me seguem no destino. Levo a minha alma menina no segredo de meus olhos, meus ouvidos e meu silêncio. No intervalo da saudade, eu desenho seu nome na terra, e meus dedos moleques o apertam no chão. Chove você aqui dentro, e eu broto novo a cada instante que viajo em sua busca. A lua já é adulta, e eu declamo para ela o que você não teve tempo de ouvir. Eu e a noite esperamos um só amanhecer. Que bela tarde. Muita paz para todos nós.